Primeiramente, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo esteja em todos os corações. Eu gravei uns vídeos esses últimos dias e falei que eu ia contar visão, né? Que eu tive assim em sonho que se cumpriu assim de um dia para o outro e foi uma benção, sabe? E também obra, uma obra que o Senhor fez maravilhosa e, e eu gostaria de estar passando para vocês para estar edificando a fé de vocês nessa manhã, né? Ou na tarde, à noite, a hora que vocês verem esse vídeo. Desejo de todo o meu coração que vocês sejam edificados cada vez mais na rocha, né? E que a cada dia o Senhor vá aperfeiçoando vocês, até que vocês e nós, até que nós estejamos na estatura de um varão perfeito, né? Então, eu desejo tudo de bom para vocês durante esse dia, noite ou tarde que vocês estiverem assistindo, viu? Desejo amor, paz, bondade, fé, tudo de bom, misericórdia, alegria, felicidade de viver, tá? E eu gostaria então de estar contando, foi assim, eu morava em Franca, no interior de São Paulo, e tinha uma casa lá, né? Eu vendi essa casa e pus um propósito assim de comprar ou um pedacinho de terra ou comprar um caminhão para fazer pôr o som, para sair nas ruas evangelizando. Aí o caminhão baú ia ser a casa e ia ser um meio de transporte para estar evangelizando, né? Um caminhão a diesel. Então eu vim para cá, aqui no cidade metropolitana de Curitiba, Colombo. Eu vim para cá, aqui o terreno é do meu sogro, aí e a gente estava combinando para ir comprar esse caminhão, né, fazer a obra. Que ele tinha uma Kombi, daí ele foi ajeitando a Kombi para ele trabalhar, né, fazer as coisas, e aí do caminhão não deu certo. Mas aí o que nós fizemos? Ele tinha uma dívida da Kombi, daí arrumei o dinheiro para ele pagou, depois ele me pagou de volta, daí não compramos o caminhão e resolvemos comprar um pedacinho de terra. Aí saímos, né? Saímos, fomos atrás de comprar esse pedacinho de terra, achamos o rapaz levou nós num terreno, mas era muito dificultoso, subida e árvore, cheio de árvore, não pode ficar cortando, né? Não pode cortar. Né? E aí, a não ser que tiver a casa, assim, e for cair a árvore em cima da casa, não tem jeito, né? Mas, sim, para tirar a árvore, assim, o tanto que tinha lá, não tinha como, era muita árvore, terreno muito íngreme, e era difícil de construir, de fazer o que eu queria fazer, né? A chacrinha. Aí voltamos, meu sogro falou, não, deixa aquilo lá para lá, e eu tive um sonho e tal, contou o sonho para mim e tal, que ele via que tinha um terreno e a água corria no fundo do terreno e tal, e eu peguei, fiquei assim, ele falou, então, e lá não é, lá não tem jeito, não tem o sentido que eu vi no sonho. Eu falei, então tá bom. Pensei com Deus, falei, vou orar a Deus, né? Não lembro se eu comentei com ele, falei, vou orar a Deus, pedir para Deus mostrar para mim aonde que é para mim comprar, para Deus guiar. Daí deitemos, dormimos, sonhei, tive a visão que chegava numa casa, num lugar, a casa era rosa,
E o homem que estava na casa era uma pessoa conhecida. E fumava cigarro, fumava. E atrás da casa era um gramadão tão bonito, lindo. E aí ele falava uns preços, sabe? Uns preços meio altos assim. E eu ficava pensando, porque eu não tinha o dinheiro tudo que no sonho parece que ele falou, né? Que eu me lembro assim. Aí acordei, tal, fui, contei pro meu sogro e tal. Ele pegou e falou: Não, eu vou te levar num lugar. Aí nós já tinha combinado, meio combinado, né? Eu vou te levar num lugar no dia antes. Ele falou: Vou te levar num lugar amanhã e eu tenho uns conhecidos lá e vamos ver. Aí eu acordei e falei para ele, falei, ó, Deus me deu a visão que era uma casa rosa e tinha uma pessoa que conhecida que fumava e falava uns preços e meio alto e atrás era tudo gramado. Falei para ele. Aí nós fomos. Chegamos lá, o primeiro lugar que nós fomos, se não me falha a memória, o primeiro lugar que nós fomos, a casa rosa, que não era uma casa, era uma espécie de uma lanchonete com casa, assim. Não sei se alguém dormia lá dentro, mas a lanchonete rosa. Fomos conversar com a pessoa, uma pessoa, uma mulher, uma irmã, daí ela pegou e falou, e daí conversamos com ela lá, e ela pegou, a respeito de terra, ela pegou e falou, ai, meu esposo tem, meu marido tem a terra para vender. E eu falei, mas não, onde que ele tá? Ele tá aí pro meio do mato aí, cuidando das bicharadas, falou. Quando passou um pouquinho, aí vinha ele. Aí, era uma pessoa conhecida do meu sogro já conhecia ele, e fumava mesmo, fuma, e a casa cor-de-rosa, igual o senhor me mostrou, e atrás gramado, igual o senhor me mostrou. Aí fomos lá, vimos o terreno, deu tudo certo, negociemos, tal, e essa é a primeira obra. Quando eu tô lá no terreno, já tô lá, já tô instalado, tal, e fico uns dias lá, uns dias na cidade, olhando para o pasto, para o terreno, me veio a lembrança que lá, quando eu morava lá na casinha, lá no Horto, no interior de São Paulo, em Franca, Deus me deu uma visão, em sonho, que eu estava voando no pescoço do Espírito Santo, uma pomba branca, grande, 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 parecendo um avião. E grande assim, e eu estava montado no pescoço dele, assim, voando assim, sentado no... E ele me carregou, voando assim por cima de um, de um lugar que você olha assim, é o mesmo lugar que você chegar lá hoje no sítio lá, onde que nós temos, você olhar, é o mesmo lugar lá. Eu sonhei antes de ir para Franca, antes de vir para cá, muito tempo antes. E aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, enquanto voava comigo, falou meu nome, falou, Eric, na verdade te digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Falou bem assim para mim e acabou a visão. E hoje, olhando lá para o terreno, é lá, sabe? É lá que o Espírito Santo voou comigo lá. Algo, sabe, maravilhoso. Sim, sabe, eu fico até procurando palavras para achar de tão maravilhoso que foi. E outra, aqui é perto do litoral, perto das praias, sabe? Lá onde que nós compramos, é perto do litoral. Então, diz lá na palavra do Senhor em Apocalipse, que na hora que tocar a segunda trombeta
e que vinha um meteoro do céu e cair no mar, vai fazer, com certeza, né, vai fazer uma onda muito grande. E ali, onde que nós estamos, é muito perto do litoral, sabe? Muito perto. Então, o Senhor falou comigo, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, provavelmente, se o Senhor, igual eu creio, o Senhor falou, ali é perto do mar, que caiu um meteoro ali, o asteroide, vai gerar onda, não vai ficar pedra sobre pedra mesmo. A palavra de Deus é fiel e cumpre. Então essa é uma são essas duas a visão que Deus me deu. Daí, um dia eu estava morando lá em Franca, no interior de São Paulo, e eu tive uma visão que o mercado Santa Helena aqui em Colombo, que nós moramos na avenida, e tem o mercado Santa Helena ali na esquina. E aí Deus me mostrou para mim que o mercado pegava, crescia, aumentava, estava aumentando, pegando 2 quadras. Eu liguei para o meu sogro, né? Liguei para o meu sogro, nós conversamos, não sei se eu liguei ou se ele que ligou, sei que nós conversamos, eu falei para ele, ó, Deus me deu uma visão que o Santa Helena vai aumentar e vai pegar 2 quadras. Ele falou, pois olha, rapaz, o Santa Helena está aumentando mesmo. E hoje você vai ali, o Santa Helena pega 2 quadras, um lado é para carregar mercadoria, os caminhões descarregam para o barracão, e o outro lado o mercado atende. Então cumpriu. E aí outra benção quero contar para vocês. Eu morando no sítio, ganhei um casal, uma galinha e um galo, do homem que me vendeu. Daí um dia eu saí para trabalhar, soltei as galinhas do galinheiro que eu tinha para pastar, né? E quando eu voltei meio-dia, só vi as penas do galo, o galo não vi. A galinha estava com o pescoço virado para baixo, assim, ó, e com o olho faltando, sabe? Com o olho faltando e o pescoço virado para baixo, assim. E eu peguei e falei com as pessoas que conhecem mais, né? Se não me falha a memória, foi até a pessoa que me deu. Falou, mas quando acontece isso aí, difícil voltar, porque já virou para baixo aí, tem que sacrificar. Peguei, pensei, aí em casa, assim, lá no sítio, clamei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia. Clamei a Deus, falei, faz um sinal, opera um milagre, um sinal de maravilha aqui, e faz uma obra aqui, opera um sinal de maravilha aqui, me dá um sinal, confirma para mim. Saí lá fora, olhei, a galinha estava com o pescoço normal de novo. O olho, voltou o olho da galinha. Eu chamei o homem para ele lá ver. Olha, vocês me perdoam, eu me emociono porque é uma obra simples, sabe? O que aconteceu com o animal, mas para mim não tem preço uma obra dessa, é muito valiosa. É muito valiosa. Eu pedi para Deus confirmar, fazer um sinal de maravilha. Ele fez na galinha, a galinha voltou o pescoço para cima e o olho da galinha voltou. Eu chamei o homem que me deu, falei, aqui ó, você crê em milagre? Ele olhou a galinha com o pescoço normal de novo, com o olho normal. Ele não creu. Não acredito nisso não. Sabe? Mas eu creio e cumpriu. E hoje estou aqui, por permissão de Deus, passando para vocês essas experiências, sabe? Que eu peço que vocês, que desejem ter experiência com Deus, que Deus quer fazer obra com vocês e quer mostrar o poder dele para vocês, para nós. E clame, busca, sabe, seja por um animalzinho de vocês que fica doente, por
por um empregado, que igual já teve gente na palavra que foi buscar ao Senhor Jesus por um servo e o Senhor Jesus curou. Então, seja por um filho, por uma filha, por um esposo, por uma esposa, por uma avó, por um avô, busque, esforce, lute, sabe? Lute por eles, lute. Faça igual Davi lutou pelas ovelhas do pai também, matou o leão, matou o urso, né? Então lute por eles, clame, busque, que eu tenho certeza que Deus ouvirá vocês e terá misericórdia. Clama a Deus para vocês terem experiência também com Deus. Aumenta a nossa fé. Tá bom? E o que eu desejo para vocês é tudo de bom durante esses dias, durante a noite, durante a tarde, se vocês, a hora que vocês vê esse vídeo, viu? Que a paz entre, o amor entre, a vida eterna, a salvação, a misericórdia, a bondade do Senhor, o Espírito Santo entre em vocês agora através desse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, que vocês sejam abençoados. Clame a Deus para vocês terem experiência com Deus. É maravilhoso. É difícil até de se expressar, de tanta alegria que a gente fica, de saber que tem um Deus tão bom e que dá, que dá experiência para a gente, né? A palavra fala que Deus gera experiência na gente, para a gente buscar que Deus faz. Agora eu não estou lembrado, parece que é Paulo que falou, se não me falha a memória, que a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência. Se não me falha a memória, mas se eu não falei certo, vocês me perdoem, tá bom? Eu só quero passar essas visões para vocês agora. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.